Uma frase que eu que eu li esses dias no Instagram, que me chamou a atenção, é da Rosa Mariano. A gente tem que dar nome para as frases quando a gente tem a autoria, é bom, né? Ela falou assim: o pior uso que podemos fazer da literatura é escolarizá-la ou pedagogizá-la. Eu concordei tanto com essa frase, mas me fez refletir, né? Porque a escola tem tanta... Ai, como a escola pedagogiza a leitura, até hoje ainda nós vemos práticas de fazer resumo de livros, fazer síntese, ter que fazer um desenho para encaminhar para a escola do livro que ela leu, ter que fazer uma resenha, enfim. São práticas que a escola força, por quê? Porque quer criar o hábito de leitura no aluno. Então, aquele aluno que já é alfabetizado, aquele aluno que já é leitor, ele faz uso da leitura muitas vezes por obrigação. Isso que a gente se preocupa. Por obrigação, não é uma função natural. Ela, por obrigação, ela é condicionada a um reforço punitivo, seja ele nota da escola ou um reforço de os pais em casa, né? Você quer muito que o filho aprenda, tenha o hábito da leitura, aí você vai e condiciona. Olha, se você ler tantos livros esse mês, ou um livro todo dia, um livro por semana, você vai ganhar isso ou aquilo. Faz uma barganha, né? Faz uma troca com a criança, a leitura a troco de outra coisa. Como se a leitura, ele está dizendo o que para os filhos nessa hora? Está dizendo assim, ó, ler não é tão bom, então eu vou te compensar cada vez que você ler. Enquanto que o exemplo do pai deveria ser, olha, eu adoro ler, gosto tanto de ler que você também vai gostar. Olha que livro legal, vamos ver esse livro junto, vamos ler esse livro, vamos entender o que é essa história, depois eu posso conversar com você, você lê, depois eu converso com você. Quanta ideia que a gente pode trazer nessa prática. Mas vamos primeiro pensar então em retirar as obrigações, as chantagens, as barganhas, as compras. Na verdade, estamos comprando um hábito para instalar na criança. A criança, ela vai acabar adquirindo o hábito da leitura, se você agir dessa forma? Sim, penso até que vai. Ela vai adquirir o hábito da leitura, mas não será um hábito que ela aprendeu através do prazer. Ela pode até parar esse hábito e deixar de lado, porque ela fez tanto por obrigação que quando ela tiver o livre-arbítrio, né, de escolher quero ou não quero ser um leitor fluente e manter esse hábito, pode ser que ela deixe esse hábito de lado. E vocês já ouviram, né, aquela frase de que quem não lê se obriga a acreditar no que os outros dizem. Nós queremos, sim, formar leitores. Nós, falo enquanto mãe, vó, falo enquanto educadora, psicopedagoga, nós queremos que as crianças sejam leitoras, que os adolescentes leiam, e leiam coisas boas, saudáveis, vivenciem o prazer que é o sonho de estar lendo uma história linda, o prazer de se projetar lá naquele ambiente que está naquela história. Quando a gente lê um livro onde relata a paisagem de algum lugar, você se imagina naquela paisagem. Os benefícios da leitura na formação da personalidade são tamanho que a gente deveria mesmo provocar essa vontade no filho da gente de uma forma que ele nunca deixasse de querer sentir esse prazer da leitura. Mas que forma é essa? Então vamos lá. Eu vou começar um pouco a falar dos pequenininhos, da educação infantil, da
fase que a gente constrói a base da leitura, a base do querer saber ler. A criança, então, quando está em processo de leitura, ela precisa que alguém leia para ela. Até aí, joia, né? Então, vocês muitos já ouviram eu falar, eu indico um livro por dia, no mínimo. Um livro por dia. Só que a hora que você lê um, a criança que está gostando vai pedir para você ler 2, 3. Eu lembro meus filhos, tanto que eu lia todo dia, chegava a noite que eu tinha que falar assim, agora eu que vou selecionar aqui 3 livrinhos, então vamos separar 3. Senão, eu tinha que ler até acabar toda aquela caixinha que eu deixava ali para eles. Deixar os livros à mão, excelente. Deixar para eles manusear desde bebê. Esse aqui é o livro de plástico, ó. Dá para a criança morder, dá para comer o livro, literalmente. Os livros só com imagens, com recortes, livros que trazem desenhos bonitos, livros que trazem estímulo né? Aqui tem um espaço assim de bochechinha do coelho, livros que ela vai só olhar imagens sem saber a história, vai só olhar imagens, olha que lindo. Livros que ela vai querer entender as imagens, ela vai ver e vai querer entender por que está acontecendo essa cena. Aí vem o interesse de começar a fazer a leitura de imagem. Crianças, desde pequenininhas, podem ter acesso e devem ter acesso a diferentes tipos de livros. Livros que estimulam só pela capa, já estimula. Aqui é um formato de um trator. Livros que têm alto relevo. Mas isso é o livro atraindo a atenção como se ele fosse um brinquedo. Só que primeiro ponto aí para vocês ficarem atentos, que livro deve ser ensinado o respeito, o trato. Você nunca deve deixar os livros no meio das caixas de brinquedos, tudo bagunçado, podendo ser rasgado. Vamos arrumar uma caixa de sapato, serve. Uma caixa de sapato, você coloca os livros que estão agora usando ali, coloca na caixa e aquela caixa tem um lugar especial lá no quarto da criança para você contar história para ela todo dia. Você já está dando, então, o prazer da leitura. Aí, cada vez que você for ler, você vai preparar o ambiente. Isto é, a criança tem que estar sentada, acomodada. Você não começa a ler um livro de uma criança que está em pé na sua frente, pulando. Não, porque vai precisar atenção, audição, vai precisar que ela olhe para o livro. Então, uma criança pequena, o ideal é fazer o quê? Ou você senta do lado dela, eu sentava muito na cama com meus filhos. Então, eu sentava na cama deles, eles já estavam deitados para dormir, né? E eu ia com os livros para contar a história e mostrando as páginas, mostrando o que eu estou lendo. Ou você senta com eles do seu lado, né? Eles não podem estar de frente, você pode sentar de lado, que aí você vai ler o livro mostrando aqui. A criança está aqui do seu lado e você está lendo e comentando com ela. Comentando, lendo, mostrando aonde que está escrito, o que está escrito, e a criança vai vendo a página. Se você está contando história para um grupo de crianças, para várias, como uma sala de aula ou numa clínica de psicopedagogia, se você atende grupo de crianças, você vai mostrar assim. Então, você lê, aponta onde está o que você está lendo e mostra o desenho ao mesmo tempo. E vai virando as páginas e mostrando o desenho e vai lendo. São formas que você vai criando a partir do momento que você perceba que a criança está prestando atenção. Se a criança começa a bagunçar no meio da história, acabou a história. Não tem que continuar. Para, desinteressou. Guarda, fala, olha, então, hoje eu não vou contar mais essa história, porque ela é muito linda, merece que você fique prestando atenção.
Se você não está com vontade de prestar atenção, então também não vou contar. Também não estou com vontade de contar. Sabe? Pondo um limite bem justo, bem firme, porque isso demonstra respeito à história, respeito à... Tá? Por que não pedagogizar a educação? Porque na educação infantil já a gente vê muitas crianças decorando até o nome do autor, o nome do ilustrador, o nome até da editora, se abusar, daqui a pouco tem. Nós queremos que a criança tenha prazer de leitura. Então não precisa esses dados serem contados em cada vez que eu vou ler. Cada vez que eu vou pegar um livro, cada livro eu vou ficar relatando, esse é do autor tal, esse é da ilustrador tal. Os professores de educação infantil têm esse costume, está virando um pouco hábito, mas eu penso que isso deveria ser um hábito de uma atividade em paralelo da atividade de leitura do livro. A leitura do livro, por si só, deve ser de prazer. Não vamos escolarizar essa leitura. Você, na sua casa, também vai pegar o livro e vai ficar, olha, esse livro é do Chico Buarque, é do José Olímpio Editora e a ilustração do Ziraldo. Se chama Chapeuzinho Amarelo. Em cada vez que eu for ler o livro, tem que falar todo esse roteiro. Se eu quiser informar mesmo o autor, então eu falo um dia para ele, ou passa alguns dias depois, eu quero falar de novo, eu falo, mas que isso não vire uma rotina que vai escolarizando o prazer da leitura. Vai logo, tia, começa logo essa história. É assim que eles vão se comportar. Não vou saber falar exatamente isso, mas é. Aí tem dedicatória, vai ler dedicatória, daqui a pouco estamos lendo o número de páginas. São cenas que a gente tem que pensar. Por que surgiu isso de contar o autor do livro para a criança? Surgiu dentro de projetos de leitura na escola. E os projetos de leitura devem sim conter a autoria de livro, mas não toda hora que você vai ler o livro por prazer, que você vai ficar descrevendo tudo que tem na capa e tudo mais. Então, eu vou contar uma história, eu vou impulsionar a criança para que ela queira descobrir o que tem aqui. Hoje ainda, como era esse tema, eu peguei meu neto de manhã e fui contar a história para ele de novo, né? Que é o que eu mais fiz de prática com ele, é contar história. Então, quando eu falo, vou contar uma historinha, ele vem correndo, ele adora e fica atento, ele já senta do meu lado, normalmente se é de dia, nós estamos numa mesa e ele senta do meu lado, eu abro o livro aqui para nós dois vermos juntos o livro. E aí, a gente vai comentando e ele quer falar tudo no meio da história, mas a criança quer contar a história junto. Né? Hoje o nome da história era Proibido para Elefantes, o nome da história. Aí ele já ficou, por que é proibido para elefantes? E é uma pergunta que eu já faria para ele, por que é proibido para elefantes será? O que será que vai ter nessa história? Aí ele mesmo antecipou. Então a gente tem que provocar a curiosidade. Vou começar a ler, olha, Chapeuzinho Amarelo. Puxa vida, eu conheço Chapeuzinho Vermelho. Você conhece Chapeuzinho Amarelo? Você já viu uma história de Chapeuzinho Amarelo? Ah, então vamos ver o que acontece aqui. Será que tem lobo mau? Aí você faz umas provocações e começa a leitura do livro. A criança fica curiosa com as perguntas que você fez. Se é um livro que ela já conhece, eu já faria assim, olha, lembra aquele livro da Chapeuzinho Amarelo? Vamos ver como que está o lobo aqui hoje? Será que está do mesmo jeito? Então o que a gente faz? A gente brinca com a fantasia da criança. Lógico que o lobo está do mesmo jeito, mas na hora que eu pergunto, a imaginação da criança faz o quê? Vai lá dentro da página onde tinha um lobo, para ele pensar que jeito que estava o lobo. Porque essa página ele já tinha pensado bem, olha, o lobo sentado no chão, com o braço em cima da perna, e ele já refletiu essa página comigo um outro dia. Então eu provoco a fantasia. Vamos contar essa história de novo? Porque eu acho que o lobo se mexeu aqui dentro. Vamos ver o que aconteceu? E aí você vai contando, olha, esse livro já está até com a página caída, tanto folheado que ele foi. Tanto que eu gosto desse livro, já passei aqui no meu canal, ele
sendo contado. Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Agora, eu vou mandar para vocês vou mandar essa semana, nós fizemos um PDF especial com o Chico Buarque para o nosso curso. Eu vou passar na lista VIP esta semana. Aproveite, se inscreva na minha lista VIP, selmacravo.com.br/lista. Aí você vai no seu e-mail, confirma lá que você se inscreveu para você receber o material que a gente manda toda sexta-feira. Vou pedir para a minha produção pôr esse livro hoje, essa semana. Tenho uma dúvida. Quando eu vou fazer uma leitura com uma criança, com meu filho, com minha filha, quando que eu devo fazer a leitura e quando que ele deve fazer a leitura? Porque eu vejo que alguns pais têm essa dúvida. Ele não sabe se treinar leitura com a criança é a criança mesmo tentando ler do jeito dela, se batendo, sofrendo, e o pai corrigindo, também nem sei se pode corrigir, ou se é o pai lendo para a criança. Em que momento que eu uso um, em que momento que eu uso o outro? Legal, olha aí a produção acesa aí, fazendo as perguntas para a gente, tirando as perguntas de vocês. Quando a criança está com a leitura ainda, soletrando, não está fluente, o que acontece? Ela começa a ler aqui, A Busca Submarina de Guto. Se ela começa a ler submarina, até ela ler a frase toda, ela já esqueceu a palavra anterior, já esqueceu a primeira lá, a busca. Fica uma história truncada, sem sentido, e ela vai se desinteressar pela história. Para a criança, como nós estamos falando do prazer da leitura, se ela ainda não tem uma leitura fluente por ela só, você deve ler para ela e ela acompanhar. Se é uma criança que já está no processo adiantado, leia de frente com ela ou de lado aqui, para ela acompanhar onde você está lendo. E mais ainda que você vai pôr o dedo onde você está lendo. Fazer a leitura marcada para ela acompanhar e conseguir aumentar assim a velocidade de leitura dela. Mas ela não perderá o gosto, o prazer pela leitura, porque a história está sendo contada e ela vai acompanhando mentalmente. A leitura de olho mesmo é segundo plano. O primeiro plano é o que se passa na história e como ela vai processando e reconhecendo essa história. Então a história tem sentido para ela, né? Show, Selma, excelente explicação, gostei de ver, vou continuar as leituras com a minha menina. Tá bom? Deixa Legal. eu aproveitar e fazer alguns comentários aqui. A Ana Cleide Mendes falou assim, ó, boa tarde, eu sou de Pedras Altas, na Bahia, adoro seus ensinamentos, muito obrigado. Depois das suas explicações, estou voltando a ter gosto por ler e, ao mesmo tempo, lendo para o Vicente, que só quer ver TV. Como tirar... Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, Selma. Como concorrer com a televisão hoje? Como concorrer com Netflix? Fazer com que a criança goste de leitura ou goste de alfabetizar, de aprender a ler, né? Como que eu posso fazer para concorrer com Netflix, com a televisão, com o YouTube? Legal, olha, eu não entro numa concorrência dessa, sabe por quê? Cada coisa é uma coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que é importante ter horário da leitura na sua casa, porque você não vai querer tirar a criança de um filme da TV para contar história para ela, não vai funcionar. Mas se é a hora da história, ela já aprendeu que aquele horário ela programou estar com você ouvindo história, aí não tem televisão na história. Não entra essa hipótese de uso da TV. É descartada. Então, eu pego a criança num momento que não é o momento de eu tirar ela da TV. Eu pego essa criança para ler e vou ler com muito prazer, sem escolarizar esse momento, sem deixar esse momento uma coisa chata, obrigatória. Aí vem o que eu estava falando de funções conativas artificiais, obrigação, né? Quando é chantagem, barganha, é um reforço que você acaba fazendo com a criança, é um reforço artificial. O que seria o ideal? Um reforço natural,
que é a criança sentir o prazer porque aquela história é bonita e ela quer ler de novo. É o prazer da aventura que ela vai viver junto com a personagem. É o prazer do conhecimento que ela vai adquirir. É o prazer da emoção que ela vai sentir ao ler aquela história. É o prazer da alegria que ela vai sentir. Esses sentimentos todos de prazer, ela vai querer repetir. Quando esse reforço natural é o reforço da emoção, o reforço desse prazer, ele sempre suscita querer fazer novamente, querer repetir. A gente, quando tem prazer na vida, a gente quer repetir, a gente quer fazer de novo. Então, uma leitura é exatamente o sentido do prazer, de vivenciar uma história interessante, de gostar do que está lendo. Você pode ser um exemplo. Aqui eu estou cheia de livros aqui, ó, que delícia, leio livros infantis, mas eu trouxe uma pilha aqui de uns livros adultos, só para a gente pensar assim, por exemplo, um livro de poesia da Adélia Prado. Eu gosto muito. Você lê poesia? Você já se deu o direito de ler poesia? Será que você também não gosta, mas deixou o gosto, perdeu esse gosto pela sua história escolar? Será que a escola mesmo não atrapalhou você gostar de ler poesia, por exemplo? A Adélia Prado, ela faz reflexões lindíssimas em forma de poesia. Estou provocando vocês aqui com uma autora. Tem muitos autores, mas será que a escola mesmo não foi culpada de nós não gostarmos de ler, não termos o hábito de ler? Então, nós podemos resgatar. Como resgatar isso? Descobrindo uma leitura prazerosa, descubra pessoas que gostem de ler e comecem a pesquisar que livro eles leem, que livro eles mais gostam e por que gostam, para ver se você encontra também um resgate nesse hábito que talvez você teve lá na 6ª série, lá na 1ª série, resgatar esse hábito para gostar de ler, não ler só por necessidade, por causa do trabalho, ou necessidade porque você está ali pesquisando alguma coisa na internet, mas ler por prazer, ler porque você aprendeu que isso é bom, que isso faz bem, que te dá algumas horas de deleite. A gente chama de leituras deleite, é deleitar-se naquela aventura. Pegar um romance, eu adoro ler romance. Ultimamente estou meio sem tempo, mas gosto muito. Você pega o Nicholas Sparks, são autores que a gente assim viaja na imaginação com aqueles romances, né? Os clássicos. Eu tinha assim uma ojeriza de falar de Graciliano Ramos. Quando eu tinha que resumir aqueles livros na escola, aí eu odiava fazer aqueles resumos e, portanto, liguei aquele rancor ao ato de resumir, liguei ao autor. Aí a gente não lê mais. E são clássicos maravilhosos. Jorge Amado, que é livro mais um autor brasileiro que escreve lindamente, colocando muita paisagem nas escritas. Você se sente lá, na praia da onde ele estava escrevendo, se sente aonde ele está. Por quê? Mas a gente desaprendeu esse hábito devido a tanta exigência da escola. Não vamos fazer o mesmo pecado com nossos filhos. Eu estava lá nos pequenininhos, né? Os pequenininhos você vai estimular dessa forma, você vai ler para eles enquanto eles não são leitores de fato. Eles podem ler, quando eles leem assim, soletrando, eles podem ler sozinho o livro, nem que demore, mas eles estão numa tentativa de leitura, é importante também. Mas o prazer da leitura realmente, nós incentivamos quando a gente demonstra para a criança que isso é um ato bom, é um ato positivo. Principalmente pelo exemplo. Se você quer ser imitado positivamente, leia na frente da criança. Tem mães que às vezes vão ler, depois que todos os filhos vão dormir, aí vai pegar o livro dela
preferido para ler, porque daí tem silêncio e tudo mais. Tá certo, por esse lado sim. Só que lembre que você pode dar exemplo. Então, pega o livro para ler quando seus filhos estiverem acordados. Que eles vejam que você está ali, sentado no sofá, está perto deles, mas você está lendo. Você está lendo. É importante provocar a imitação, provocar esse prazer. Aí você conquista essa criança. Bola, Selma, é exatamente isso mesmo. A gente acaba querendo que a criança abandone uma série no Netflix, no meio de uma tarde, por exemplo, para fazer uma leitura. Então acaba que você está criando com ela uma punição, né? Pare de assistir agora o Netflix. Se você ler esse livro, eu deixo você assistir mais 2 episódios, de novo barganhando, né? E será que a criança faz o mesmo com você? Será que ela vai falar, mamãe, não leia, eu vou deixar, se você ler um livro, você assiste a novela hoje? Ou será que no meio da novela da mamãe, a mamãe pararia a novela para ler um livro? Então isso a gente tem que pensar Olha mesmo, aí, né? hein? Olha aí, o que a gente faz com o nosso filho e que a gente está ensinando que eles também vão ter o direito de fazer com a gente. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Além disso, tem alguns comentários aqui, a Jailma mandando boa tarde, a Andréia Aparecida também mandou um boa tarde. A Andréia, inclusive, falou, ela perguntou, a partir de que idade a criança começa realmente a se interessar pelas histórias? Será que tem idade, Selma? Olha, depende muito de criança por criança, mas desde pequenininho. Você pegue um bebê, tá? Um bebê, vamos dizer aí de 6 meses em diante, e senta com ele mostrando o livro e falando, olha o que está aqui, e olha, vai mostrando as gravuras de um livro, você está lendo com ele. Então, a idade é quanto mais cedo a gente mostrar livros e for mostrando, apontando imagens, incentivando ele a ouvir até o final, até faça o gesto assim, acabou. Sabe, para ela perceber que o livro acabou de fato, ela venceu. Isso é um sinal bem gostoso de fazer. Terminou de ler um livro, olha, acabou, lemos o livro inteirinho. Então não tem idade, a idade é gradativamente a gente estimula mais e mais a criança a ler, né? Até, Selma, tem um comentário aqui da Ana Cleide Mendes, ela falou o seguinte, e eu queria até fazer um paralelo com uma história. Ela perguntou, e quando a criança só quer ler a mesma história sempre? Eu lembro de uma professora numa das escolas que eu trabalhei, que ela falava assim, o meu menino aprendeu a ler com um livro de história. Eu falei, mas como assim? Eu lia todo dia aquele livro para ele, de tanto eu ler aquele, ele acabou, acho que meio que decorando. De repente, do nada, ele pegou um dia o livro e leu para ela. Agora vem a pergunta da Ana Cleide, contextualizando, né, com essa história, o que você me diz a respeito? Deve-se mudar? O que ela pode fazer para que a criança queira outras histórias? Ou tem algum problema se a criança só quer ficar naquela história? Não tem problema não, isso é um prazer insaciável. Às vezes a criança gosta de repetição, não só na história, pode ver, tem um filminho que ela sempre quer o mesmo, tem álbum de fotografia. Já viram como as crianças gostam de ver álbum de fotografia? Se você pegar um dela mesmo, da criança, do aniversário dela, revela umas fotos, faça esse teste para você ver. E veja um albinho de fotografia junto com ela como se fosse um livro. Vai contando a história. Olha seu aniversário, olha aqui, olha a tia, o tio, seus amiguinhos, mostra todinho ali, comentando a foto. Você vai ver que ela quer que você repita. E muitas vezes ela vai querer ver aquele albinho contado por você. Ela vai falar, vamos ver esse albinho junto? Porque ela quer ouvir a história de novo da própria vida, do aniversário dela, do nascimento dela, história do primeiro aninho, através de fotos. E livro é a mesma coisa. A criança gosta de uma história, ela elege algumas. Isso tem até explicação na neurociência, que é a repetição do prazer. Ela gostou daquela história, ela elege algo, ou uma, ou duas, que ela sempre quer aquela história. Meu netinho tem vários lá que são dele, são os preferidos. Eu nem trago aqui para mostrar, de medo de eu perder aquele livrinho. Tantas vezes que ele já ouviu
e tantas vezes que ele pede a mesma história, ele tem 4 anos e meio. Essa repetição é como uma necessidade, porque algo está brotando, precisa saciar essa necessidade. Então você conta esse, depois você fala, você escolheu esse, então agora é minha vez, agora eu vou escolher o qual eu vou contar. Aí você escolhe um e ele vai respeitar, porque você autorizou ele a escolher um, aí você escolhe o outro. Então você já introduziu mais um. Sempre coloque mais um e vai observando que ele troca, ele elegia aquele, de repente ele vai eleger outro, para que seja repetido também várias vezes. Isso é fantástico, maravilhoso. Está começando a alfabetização aí, hein? A Jailma Dias, ela comentou o seguinte: oi, Elma, sou de Salvador, Bahia. Minha pequena estava na aula remota. Tirei e estava tendo resultado nessas aulas, e tirei das aulas e estou seguindo. Pelo que deu a entender, ela tirou das aulas remotas e está seguindo as suas orientações agora, está amando seus vídeos. Opa, obrigada, Jailma. É uma pena, né, gente? A gente ouviu um relato desse, de que teve que tirar de aula remota. Jailma, você não é a única, infelizmente, a gente já ouviu vários aqui, vários depoimentos que as pessoas falam isso. Teve uma mãe que, inclusive, tirou a matrícula da escola particular, quis pôr em outra escola só para passar esse ano, e foi aplicando a nossa atividade. Eu digo para você, se a sua filha tem idade de alfabetização, dá mesmo para seguir essas práticas, porque ela vai se alfabetizar rapidinho, dá mesmo. Agora, não esqueça que tem muitas áreas para serem trabalhadas também e a obrigatoriedade de estar matriculada. Agora, reprovação, porque você não mandou a tarefa feita pela escola, isso não vai acontecer, não se preocupa. Se você não manda todas as tarefas, se ela não dá conta de assistir todas as aulas online, isso não vai acontecer como reprovação. E às vezes é melhor você poupar a criança de assistir coisas que ela não quer, que está cansativo, e incentivar ela de outra forma, né? Você vai conseguir muito mais resultado assim, com certeza. A Leia Duarte mandou um boa tarde para você e também comentou que o filho dela, de 5 anos e meio, também escolhe sempre as mesmas histórias. Vocês viram como era a característica das crianças? Legal vocês contarem aqui, porque uma mãe ouve da outra. Não é só comigo, não é só meu filho que faz assim. Porque as crianças escolhem mesmo repetir, querem sempre a mesma história, porque já viveu um momento de prazer, quer viver novamente aquele momento de prazer. Até que ela sacie, se desinteresse, porque ela está acabando por se interessar por outra. Ela vai substituindo as histórias e vai pegando gosto pela leitura, que não te dará sossego. Olha que delícia, que ela seja um adulto leitor de fato, né? Que não vai pensar pela cabeça dos outros, ela vai pensar pela cabeça dela, tá? Tem mais pergunta aí, produção? Vamos ver? A Leia ainda comentou, a Jailma falou que a filha dela tem 6 anos e ainda não sabe ler. E a Leia falou, meu filho ainda não está com as aulas remotas, não tirei por conta da lei, mas não é fácil. Então acho que é legal comentar em cima do que a Jailma falou, né? Que ela falou que a criança está com 6 anos, não sabe ler. Será que a Jailma pode, de alguma forma, ajudar ela? De que forma que ela pode ajudar? Será que esse método tradicional que vem vindo não deixa a criança dela, às vezes, um pouco desanimada ou desmotivada? Cansativo, né? O que a gente pode fazer para ajudar ela? Porque essa atividade remota, que ontem falamos bastante, nossa live de ontem foi sobre isso, gente. Nossas lives nem todos os dias estão ficando no ar, então assistam com a gente às 14h30. Ontem falamos bastante disso também, porque a aula remota, ela não está atraente para a criança a ponto de segurar essa atenção. E aí a criança cai no desânimo, quer dormir, ou quer ficar brava, ou sente assim uma raiva e manifesta com agressividade até diante do material. É uma pena, né, tudo isso. Mas é importante que você tenha essa consciência de todo dia ter um momentinho de prazer com a criança, de leitura, de atividade variada, de alfabetização especialmente. Nós estamos vivendo a base da alfabetização com a criança dessa idade. 6 anos não dá para esperar
essa base ela tem que ser bem construída. Então, vai ouvindo nossas dicas aí, vai pondo em prática, que hoje, a dica de hoje, leia com prazer, não escolarize e não condicione a criança a ser obrigatória a leitura. Leia junto, né? Procura um livro você também. Qual foi o último livro que você leu? Será que vocês poderiam dizer o nome de alguns livros que vocês gostam aqui? Um que seja, se vocês quiserem colocar aqui, a gente lê para todos ouvirem. Um livro, eu já falei Mar Morto. Olha, eu indico literatura brasileira, mas é lindo, lindo. A gente viaja com esses livros, tá? Com a literatura brasileira, gente. Então, outra dica aí para gente adulto. Eu aprendi com Jerônimo Temel, um mentor, que ele fala muito sobre a gente produzir mais e render. E uma vez ele falou uma coisa assim que eu gostei, que ele falou: vou te libertar. Você não é obrigado a terminar de ler todos os seus livros. Olha isso, gente. Então, eu achei fantástico essa liberdade que a gente esquece, até porque fomos condicionados pela escola, que tinha que ler o livro inteiro para resumir. Se eu estou lendo um livro e eu não quero terminar, eu tenho que fechar ele, guardar e passar para outro. Eu tenho que ter essa liberdade consciente. Esse livro eu não gostei, pelo menos nesse momento, não gostei. Até tem livro que às vezes a gente vai ler de novo, ou eu não li e está lá guardado, aí eu pego e falo: meu Deus, eu tinha esse livro aqui e não tinha lido, como ele é lindo. Então, tudo depende do seu momento, do momento que você pega aquele livro para ler, da fase que você está. O livro cai assim, feito uma luva, ou pode não ter sentido nenhum. A gente tem que pensar e se respeitar. Esse livro eu não estou a fim de ler. Não, vou deixar aqui. Esse sim, esse vou deixar na minha cabeceira que eu vou ler. Né? Então, pensem nisso. Qual foi o último livro que você leu?